Muito bem, tabela periódica, revisão da tabela periódica. É incrível, mas o posicionamento do elétron de diferenciação faz com que os elementos químicos se posicionem de maneira a manter grupos que tenham propriedades semelhantes. Propriedades semelhantes que fazem com que na tabela inteira a tabela repita valores. Repita valores de quê? De suas propriedades específicas. O que é propriedade geral? Propriedade geral, lembra lá atrás, é a massa, a matéria é massa e ocupa lugar no espaço. Propriedades gerais, impenetrabilidade, massa, volume, etc. E quais são as propriedades específicas? A propriedade específica é do elemento, a propriedade específica dele. A primeira propriedade específica, deixa eu te falar, é o número atômico. Cada elemento químico tem o seu número atômico, que, aliás, lembrando, é o número atômico que guia, os elementos químicos. Esse vai ser o número 1, esse vai ser o número 2, esse vai ser o número 3, número 4, número 5, etc. Então, o elemento químico apresenta, acima de tudo, um número que pode estar nas mais diferentes posições. Por exemplo, desta forma, que é uma forma da tabela periódica mais simples, vai ter o número atômico bem no centro. Desta forma, que é uma tabela periódica mais aperfeiçoada, o número atômico estará lá em cima. Onde vai estar o número atômico? Depende da tabela periódica. Bom, a segunda propriedade específica do elemento é a massa atômica. Tu lembra, não é? Tu lembra, o hidrogênio, ele é 1,00797. Por quê? Porque ele é formado de 3 isótopos. Isótopos têm mesmo número. Por isso que o número atômico é 1. Muito bem. Agora, os isótopos apresentam número de massa. E o número de massa do primeiro é quanto? É 1, 2, 3. O hidrogênio leve tem 1 de número de massa. O deutério e o trítio são aqueles que formam a bomba chamada de bomba atômica. Bomba atômica é fissão. Bomba de hidrogênio, que é o empacotamento desses dois. Por isso que o hidrogênio é o constituinte das estrelas. Bem, voltando. Se esse aqui é o número atômico, todos eles terão um número. Se esse aqui é o número de massa, a média, porque a quantidade do leve é muito superior à quantidade de deutério e de trítio. A média é que me deu a massa atômica. A massa atômica, ela será sempre decimal. Nesta tabela periódica, a massa atômica estará aqui. Nesta tabela periódica, digamos mais aperfeiçoadas, se aqui está o número atômico, aqui estará a massa atômica. A massa atômica é a média dos números de massa de seus isótopos. Bem, então a tabela periódica me apresenta, digamos, os representantes dos átomos. Todos os átomos que têm o número 1 vão ter um representante, que é o elemento químico. Assim também o alumínio, de que estou falando aqui. O elemento químico alumínio tem número atômico 13. E o número de massa? Um tem massa 25, outro tem massa 27. Faz a média. Deu 26,98153. Claro,
quando nós formos usar nos nossos problemas, diremos que a massa atômica do alumínio é 27. Aproximamos para 27. Muito bom. Uma outra propriedade, a representação interna do elemento químico na tabela periódica apresenta também não só isso, mas também a distribuição dos elétrons. A distribuição eletrônica de acordo com Linus Pauling. Então, meu amigo, fazer esta revisão não é chamá-lo para decoreba, porque a tabela periódica vem na prova. Estou aqui falando para você entender. Nós não estamos trabalhando tanto para você apenas saber. Nós estamos trabalhando para você entender e gostar. Bem, entendeu? O elemento químico alumínio tem uma distribuição, mas não é tão fácil como o hidrogênio. A distribuição é neônio, 2s2, 3p1. Por que a palavra neônio? Porque neônio, hélio, neônio. Tá aqui. O neônio, ele tem número atômico 10. Então, como o alumínio tem número atômico 13, como é que fica a distribuição do alumínio? 1s2, 2s2, 2p6. Isso vai me dar 10. 10 mais 2, 12, mais 1, mais 1. Então, esse 1 vai fechar a distribuição do alumínio. Bom, esta distribuição é um pouco longa, não caberia aqui nesse pequeno espaço. Então, nós observamos que, se nós colocarmos o elemento químico neônio, ele que tem 10 elétrons, será 2, 4, 10. É o neônio acrescido de quê? De 3s2 e 3p1. Então, realmente, a distribuição eletrônica do alumínio é 10 mais 3. Muito bem. Aonde que ele vai ficar? Ele vai ficar de acordo com o elétron mais energético, o elétron tal de diferenciação. Como ele tem 2 no S e 1 no P, então ele estará no grupo P1, que é o grupo do boro. Com um outro aspecto, ele estará também no terceiro período. Por que estará no terceiro período? Então, primeiro período, segundo período, terceiro período. Terceiro período é aqui, ó. Aqui está localizado o elemento químico alumínio, porque ele tem a distribuição eletrônica S2P1, ele estará no grupo P1, no grupo 13. E como ele tem 3 camadas, ele estará no terceiro período. Muito bem, estava falando das propriedades específicas. Uma propriedade específica muito interessante é o ponto de fusão. Então, essas tabelas completas, elas me dão uma série de informações sem ter que decorar. É de graça. A ciência é para todos.